Donald Trump e Ronald Reagan tinham visões conflitantes ou será que eles são mais parecidos do que a gente imagina? Olá, meus amigos, vamos dar uma olhadinha nesse texto bastante provocativo do Adolfo Saxida e ver o que ele acha. Se você ainda não conhece os Paranauês, Adolfo Saxida foi ministro de Minas e Energia e logo no primeiro dia, no primeiro segundo, na hora que pegou a caneta na mão, a primeira coisa que ele fez foi propor a privatização da Petrobras. Sim, você ouviu direito, a privatização da Petrobras. Então, quando ele escreve, eu leio. E se você não tem muito tempo, eu leio para você ou faço um resumo para você. Assim você pode ouvir enquanto você trabalha, ou dirige ou estuda. Vamos lá? Reagan entrou para a história como um presidente pró-mercado. E o Trump está sendo rotulado pela imprensa e por alguns analistas como um presidente protecionista. O texto do Saxida diz que existem mais semelhanças do que a gente imagina, talvez até mais semelhanças do que diferenças entre os dois. O chamado Reaganomics ficou famoso pela liberalização econômica, desregulamentação, cortes de impostos e um agressivo aumento nos gastos de defesa. Se você não era nascido nessa época, ficou famoso o projeto Guerra nas Estrelas, onde eles iam colocar um monte de bombas atômicas e satélites com laser, esse tipo de coisa, ainda na década de 80. Isso pressionou a União Soviética a competir em um patamar orçamentário insustentável. Dessa forma, contribuiu decisivamente para o colapso da União Soviética, sem disparar um único tiro. Já o Trumponomics, ele, em vários aspectos, é muito parecido, né? Ele tem, por exemplo, redução de impostos, liberalização e desregulamentação, em especial no setor de energia. Ele inclui também corte de gastos públicos e aumento das tarifas de importação. O ponto do Saxida é que o Reagan utilizou o gasto público como um instrumento de pressão geopolítica e o Trump está fazendo alguma coisa parecida, só que com as tarifas de importação, para confrontar a China. Ele comenta que essas ferramentas vão contra a visão liberal de como deveria ser a política e a economia, mas estrategicamente elas funcionam num contexto de rivalidade internacional. O Saxida tem um ponto interessante, ele diz que os analistas, esses críticos, eles estão se focando demais na questão das tarifas e não estão enxergando o que a gente chama do the big picture, não estão vendo o restante do pacote econômico, que tem uma enorme desregulamentação, contenção de gastos e um estímulo à atividade privada, que são coisas que estão perfeitamente alinhadas com a tradição liberal. Fazendo um parênteses rápido, tá? Quando eu falo liberal, me refiro ao liberal brasileiro, tá? O que a gente entende por liberal, não o que os americanos têm indo para o liberal, tá? Porque para os americanos o liberal deles é um cara de esquerda, tá? Estou me referindo ao liberal, quer dizer, o cara que defende realmente o livre mercado, tá? A gente pode falar disso depois, por que os americanos usam o termo liberal como alguém que defende mais Estado. Mas um outro vídeo. O ponto dele é que existe uma semelhança entre as políticas do Reagan e do Trump. Uma união de instrumentos liberais, uma visão liberal de como deve ser a economia, com elementos intervencionistas, voltados à afirmação do poder americano pelo mundo. Um outro ponto interessante é que ambos os presidentes subiram com a ideia de fortalecer o sonho americano, quer dizer, no momento de crise moral. Eu vou colocar um trechinho de um filme para ilustrar chamado Fábrica de Loucuras. Isso é a história de uma fábrica americana que tinha sido comprada por japoneses, então fala um pouco da cultura dos dois povos. Vamos dar uma olhadinha para ver qual era a visão que os americanos tinham de como estava a indústria deles perante os asiáticos. This will never be like a Japanese factory. I'd rather have one of these cars we made together by hand. Your guys and my guys together. You know why? Because those cars stand for something. Those cars stand for something pretty great. I'm proud of those cars. I'm taking one. Gentlemen, I'm going home in my new car.
tell you, I thought it handled great. Parece que a visão não era das melhores, né? Dá uma olhada nesse joguinho de fliperama da época. Quer dizer, dá para ver bem que havia um desânimo com relação à indústria americana. A ideia de que os Estados Unidos tinha acabado, né? A indústria americana não ia conseguir competir mais. A cultura empresarial, a força empresarial americana já estava sem força, né? O Saxida termina de forma brilhante com uma analogia de que tanto Reagan como Trump alimentam dois lobos, um liberal e outro intervencionista. E que o lobo que vence é aquele que a gente alimenta mais. Inclusive é assim na nossa vida também. No caso do Reagan, a aposta deu certo. Os Estados Unidos emergiram mais fortes economicamente e moralmente. Com Trump ainda há incertezas. A aposta do Saxida, e eu escuto o que ele diz, ele acha que vai vir um novo ciclo de liberdade e prosperidade que vai servir de farol para o mundo. Eu aposto igual. Eu queria só fazer um epílogo, acho que é interessante comentar que muito do grande salto japonês que aconteceu nessa época é baseado na busca por qualidade dos japoneses, coisas como Total Quality Control, Total Quality Management, etc. Tinham japoneses no meio? Tinha, o Sr. Ishikawa e alguns outros, mas o grande pilar disso eram americanos, tá? Por exemplo, William Edwards Deming e o Shilhart, enfim. E é curioso que esses nomes eram desconhecidos nos Estados Unidos. Então foi feito um documentário de uma televisão americana que era alguma coisa do tipo, se os japoneses conseguem, nós também, alguma coisa do gênero. O jornalista foi para o Japão, chegou lá, o cara falou, pô, mas a gente aprendeu a fazer tudo isso, aprendeu essa coisa de qualidade e tal, com esse tal de Deming. Importante lembrar que o prêmio de qualidade mais importante do Japão era Prêmio Deming. Enfim, e aí o cara achou até que, sei lá, esse tal Deming fosse algum picareta, tal, porque ele foi para Washington e ninguém em Washington, você vê, no governo, na sede do governo, você está falando de Washington DC, onde está o governo, ninguém conhecia quem era esse tal desse Deming. Mas é uma história interessante, né? Uma história interessante. Os Estados Unidos venceram e espero que vençam de novo.